Gravar, tu bota boa noite. Tá, quem é o Jaci que pôs para gravar, Jaci? Exato. Pronto. Então está gravando com autorização e consentimento de todos, tá ok? Ficou bem claro. Os advogados aqui, se precisar nos defender, nos defendem depois. Então, boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos a mais esse seminário que nós vamos tratar de privacidade e proteção de dados, com a nossa companheira Sinara, do E-Clube do Distrito 4.652. Temos aqui a presença do governador Zanotto, que já vai dar os inícios, o governador De Fassi. Eu não estou identificando, não sei se tem mais algum governador aqui. Saudamos todos os presidentes, equipes, rotarianos, rotarianas, associados do nosso distrito, novamente, bem-vindos. Imediatamente, nós passamos a palavra ao governador Adriano Zanotto para dar início ao nosso seminário. Boa noite, companheiros. Boa noite, Sinara, companheira Sinara. Agradecer aí a participação de todos. E importante também que esta reunião está sendo gravada e vai subir, né, para o nosso canal do YouTube, do Distrito 4.652, para ser também uma fonte de informação para todos os nossos companheiros. A doutora Sinara, a companheira Sinara, quando me ligou, ela me fez um alerta muito significativo. Nós estamos, e já está em vigor, a nova lei de proteção de dados, que foi amplamente discutida, e hoje todos nós já estamos recebendo mensagens, quando entramos em sites, já recebemos determinados alertas, porque tem uma série de rigores que tem que ser observado para que não se cometa abusos com relação aos dados que nos são fornecidos. O Rotary Internacional também já está tomando todos os cuidados nesse sentido. Aliás, isso aí a Sinara vai nos dizer, né? Na Europa já está muito adiantado, em outros países, com relação a esse respeito aos dados fornecidos, sob pena de uma série de inconvenientes que ficam submetidos às pessoas que fornecem seus dados em determinados sites ou em determinadas instituições, como a nossa, como o Rotary. Então, nós pegamos muitos dados desde quando alguém se candidata a ser membro do nosso clube. Eu não sei quanto ao clube de vocês, mas era muito comum, e o nosso clube tem 80 anos, a gente pegava uma folha, preenchia os dados, depois botava na RI e jogava aquela folha num canto, né, sem tratar o documento, sem os cuidados necessários, onde está guardando, protegendo, para que não caia em mãos erradas. O que se dirá agora aqueles dados que nós colocamos guardados nos nossos equipamentos eletrônicos, que vão para a nuvem ou não? Então, há uma série de cuidados que nós temos que ter, sob pena de nós incorrermos em sanções, e não são leves as sanções que poderão trazer prejuízo à própria imagem da nossa instituição. Por isso que, no dia que ela me falou, imediatamente nós marcamos às 6h30 da manhã uma reunião, tratamos do assunto e acionamos o nosso instrutor distrital, convencendo da importância de nós termos esse momento com os nossos companheiros, principalmente com aqueles que lidam com esses dados daqueles que fazem parte da nossa instituição. Então, espero que tenhamos uma edificante e importante reunião. Obrigado, Sinara, pela disposição, companheira Sinara, pela disposição de poder nos dar a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse tema. Era isso, governador Nodinho. Posso começar, então? O governador Nodinho está sem som. O governador Nodinho está sem som. Realmente. Só pedindo para que todos mantenham os microfones, então, mutados, como eu estava mutado. E as perguntas já vão anotando aí no chat, mas depois, certamente, nós temos espaço também para manifestações. Então, imediatamente, nós passamos agora a palavra à doutora Sinara, advogada, para fazer... E ela vai fazer a sua auto-apresentação, e fica mais fácil do que eu ficar lendo aqui a apresentação, ok? Boa palestra, sucesso. Você pode carregar a apresentação, por favor. Sim.
Eu primeiro quero dar boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. E fazer um parênteses aqui, o dia que eu liguei para o governador e pedi para agendar um horário para conversar com ele sobre o assunto, ele me disse, não, entre 6 e 8 horas está ótimo para mim. Eu falei, tá bom então, porque eu chego do trabalho nesse horário, então, ele, não, é às 6 da manhã. E aí nos reunimos às 6h30, né, governador? Aí eu descobri que a agenda dele começa de madrugada mesmo, efetivamente, né? Só a título de curiosidade. Então, eu vou explanar, então, hoje aqui para vocês um pouco, eu vou subir agora a apresentação. Aqui, compartilhar, F5. Tá ok? Tá carregando, ok. Agora só ver se está com tela cheia, por favor. Aqui já está com tela cheia. Então deve estar por aí. Então pode prosseguir, por favor. Tá certo. Todos já devem, né, ter ouvido falar de uma forma ou de outra, principalmente nesses últimos dias, que entrou em pauta, então, o assunto com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos já devem estar ouvindo sobre isso. Sempre que a gente acessa sites, vem essas informações sobre a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, tem saído na mídia. E aí eu trago, então, hoje, aqui para os companheiros, uma explanação bem ampla, mais genérica, né? Sem muitos detalhes, mas para todo mundo ter uma ideia do que é a proteção de dados pessoais, do impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então, terá nos Rotaries Club, no Rotary como entidade, nos clubes, né, consequentemente, e vou trazer essas informações para vocês. Eu não vou acompanhar o chat aqui, porque eu vou estar com a tela cheia aqui, mas no final, e se alguém quiser me interromper, se for, né, alguma questão de relevância, senão a gente, no final, responde os questionamentos. Fica melhor, né, no final. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui é só rapidinho uma apresentação. Sinara Maria Reinert, eu sou advogada, eu sou associada do E-Clube, do Distrito 4652, né, eu sou de Blumenau, trabalho em Blumenau e Jaraguá do Sul, sou formada em Direito pela FURB, tenho especialidade em Gestão de Negócios pela FI Business e Governança Corporativa pelo IBGC, atuo na área de Gestão de Negócios e Governança Corporativa Familiar, com assessoria e consultoria, principalmente para empresas familiares, com foco em contratos, planejamento e organização societária. E sucessão familiar e societária. E, atualmente, eu sou uma apaixonada por proteção de dados e privacidade, tenho estudado muito o assunto desde o início do ano, e já estou atuando efetivamente na área, já estou acompanhando alguns clientes que têm feito essas adequações, e aí, então, eu estou atuante agora na área de proteção de dados. Tá? E aqui eu trago um pouquinho para vocês sobre privacidade, né, para a gente fazer uma introdução, que é muito importante a gente tentar contextualizar por que dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a privacidade, ela é um dos direitos fundamentais, ela está na nossa Constituição, no inciso 10 do artigo 5º, tá? E a proteção da privacidade, ela é um direito fundamental, né? A privacidade é um direito fundamental, a proteção dessa privacidade, ela tende, ela veio para evitar, né, a proteção da privacidade, ela é fundamental para evitar danos irreparáveis ao cidadão. Só um pouquinho. Opa. Sinara? Oi? A sua projeção não está aparecendo aqui, ela está aparecendo como Você tem alguma questão aí, eu acho que, pelo menos, acho que ninguém está vendo só uma... Não, é porque alguém entrou apresentando uma tela. Então... E daí saiu a tua, Sinara, tem que apresentar... Desculpa, retomar, então. Isso. Retomar a apresentação. Isso, vocês me avisam, tá? Porque eu não sei... vamos ver. Agora sim. Agora deu?
Põe em tela cheia, por favor, porque ela está para aumentar o tamanho. Assim, né? Isso. Perfeito. Okay. Então, tá. Como eu estava falando, né, a privacidade, a proteção da privacidade, ela é fundamental para evitar danos que podem acontecer com o indivíduo, e esses danos, eles podem se tornar irreparáveis, né? Quando a gente fala de danos pessoais, a gente tende sempre a pensar muito em dano econômico, né? Roubo de cartão de crédito, clonagem, mas o dano maior mesmo é a pessoa, né? A identidade dela. A proteção da pessoa é o que a Constituição, então, visa proteger. E aí, tanto na privacidade quanto no abuso da utilização de dados pessoais, as organizações, as grandes empresas, o comércio em geral, ao longo dos anos vem tratando com abuso essa utilização de dados pessoais, né? Sem o conhecimento, muitas vezes, e praticamente 100% das vezes sem o consentimento do cidadão. E essa situação, então, trouxe a necessidade de regulamentar a proteção de dados pessoais como direito fundamental. E isso não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro, né? Essa é uma tendência. E a legislação de proteção de dados, a gente tem, eu trouxe 2 exemplos aqui, né? A GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ela foi promulgada em 2016, ela está vigente desde 2018, né? O Rotary Internacional, ele já tem instruções de proteção de dados justamente porque já faz 2 anos que essa exigência, né, já está vigente na Europa. Então, muitas empresas brasileiras, muitas organizações brasileiras já tendem a também esses 2 anos tratando com essa questão da proteção de dados, porque são empresas que compartilham dados de cidadãos europeus. Então, a gente já tem essa legislação na Europa, e agora, então, nós temos a legislação brasileira. A LGPD é a Lei 13.709, ela foi promulgada em agosto de 2018, e ela começou a ter vigência agora, dia 18 de setembro de 2020. Esse período de 2 anos, a vacatio legis, que é o termo jurídico que se usa, né, para esse período de adaptação, ele foi justamente para que em 2 anos as organizações, o governo, as empresas, as pessoas se preparassem para a entrada em vigor dessa lei. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas infelizmente esses 2 anos não foram utilizados devidamente pelas empresas e muito menos pelo Poder Executivo. A gente acabou entrando em vigência a lei no meio de uma pandemia, não estamos devidamente preparados para ela, mas ela está aí. Então, ela está e vamos fazer acontecer, e é fato. A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigência, né, como eu disse, desde o dia 18 de setembro, e nós temos que nos adequar. Nós, enquanto cidadãos, né, porque a lei nos protege, e nós, enquanto instituição, aqui enquanto Rotary, enquanto instituição que está na obrigação de respeitar a lei. E as penalidades administrativas, então, dessa lei, elas só passam a vigorar a partir de agosto de 2001. Esse foi um tema mais pacífico na hora de discutir a vigência da lei, por conta da pandemia. Então, as empresas já não estavam preparadas e veio mais a pandemia, então, por todo esse quadro, resolveu-se prorrogar essas penalidades administrativas para 2021. Opa, peraí, aqui. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, então, a nossa LGPD, ela dispõe sobre regras de tratamento de dados pessoais por meio digital ou físico, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, e ela visa proteger o direito de liberdade e privacidade do cidadão. E, então, a partir de agora, nenhuma empresa, nenhuma organização, seja ela pública ou privada, seja uma empresa com fins econômicos, seja uma entidade sem fins lucrativos, uma pessoa física que tem atividade econômica, ninguém poderá tratar dados sem que se dados pessoais, né, obviamente, sem que se observe os princípios da lei e os direitos dos titulares.
E é aqui que a gente vai enxergar um pouco o que são esses direitos e obrigações que a LGPD nos traz. E aí, para a gente entender um pouco dessa questão da LGPD, de dados pessoais, de direitos dos titulares, cabe a gente entrar em alguns conceitos para entender essa questão. Primeiro conceito muito importante é dado pessoal, né? Então, ok, a lei está trazendo a proteção de dados pessoais. O que é dado pessoal? Dado pessoal é toda informação que identifique ou que possa identificar uma pessoa natural, a pessoa física. Então, é o nome, a foto, CPF, o endereço, o estado civil, dados bancários, o tipo sanguíneo, a digital, né? E ainda existem aquelas informações que não identificam de imediato o titular, a pessoa, mas que possam vir identificar, né? Então, por exemplo, a condição de ser rotariano. Pode me identificar quando eu estiver em alguma situação, ou que junte com outras informações, ou, por exemplo, eu estou numa reunião onde eu sou a única pessoa que faço parte do grupo de Rotary, se naquele momento for citado que há um rotariano na sala, as pessoas conseguem me identificar porque sabem que sou eu, né? Então, todas as informações que sozinhas ou agrupadas podem identificar uma pessoa, isso são dados pessoais, tá? E uma coisa importante é que a LGPD, ela trata exclusivamente sobre a proteção de dados pessoais, sobre tratamento e proteção de dados pessoais exclusivos de pessoas físicas. Então, dados de pessoa jurídica, dados de entidades, dados de outras organizações não estão protegidos na lei, né? A lei visa proteger o cidadão, a pessoa natural, e são esses dados pessoais que estão protegidos na lei, certo? E aí, a lei ainda traz, na questão de dados pessoais, ela abre categorias dentro de dados pessoais. Os dados pessoais, genericamente falando, nós temos ainda os dados sensíveis e os dados pessoais de crianças e adolescentes. Os dados sensíveis, eles são aqueles dados pessoais de origem racial, de origem étnica, religiosa, dados de saúde, dados biométricos, dados genéticos e dados vinculados à pessoa natural, dados que possam, de alguma forma, trazer um grande prejuízo ou um grande dano pessoal, né, para o titular, no caso de haver algum incidente, algum compartilhamento, algum uso dessa informação que venha a prejudicar. Esses são os dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes, né? A lei faz essa separação porque ela dispõe de tratamentos especiais, de situações, ela protege ainda mais, né, de forma específica, os dados sensíveis e os dados pessoais de crianças e adolescentes. E nós, no Rotary, nós tratamos muito de dados sensíveis e nós tratamos muito de dados de crianças e adolescentes, né? Nós temos muito intercambista, nós temos o Rotary Kids, nós temos familiares dentro do Rotary, então essas situações, elas precisam ser bem olhadas. E aí o segundo conceito que eu trago, que é importante para entender a lei, é o que é um tratamento de dados, né? Então, tratamento de dado é tudo que você faz com o dado pessoal. Desde a hora que você coleta esse dado, seja de que forma for, seja num site, numa lista, que você anote, num formulário. E a partir dali, tudo que se faz com esse dado pessoal, arquivar, trabalhar ele, receber, coletar, classificar, reproduzir, compartilhar. Eu recebo esse dado no meu clube, eu vou compartilhar com o RI. Tudo isso é tratamento de dados, tá? Tudo que se faz com o dado pessoal, desde da primeira vez que ele entra na organização, aqui nós estamos falando de Rotary, né, na entidade, a partir do momento que esse dado pessoal, o nome da pessoa, o endereço, filiação, o que tiver de dado pessoal dessa pessoa entrou no clube, até o momento de que esses dados, eles são excluídos, eles são eliminados, tudo que se faz com ele
é um tratamento de dados, tá? Até a guarda dele, eu arquivei e deixei lá, não mexi mais, esse é o tratamento. Enquanto ele não sair da minha base de dados, do meu arquivo, ele vai estar sendo tratado, né? E importante é que quando a gente fala em tratamento de dados, a gente está falando de todas as formas, porque sempre se pensa que LGPD, né, que tratamento de dados seja questão online, digital. Não. Tanto que a lei lá no início, quando ela define do que ela trata, ela fala especificamente que é tratamentos de dados pessoais, inclusive digitais, ou seja, ela considera que são todos os tratamentos, inclusive online, né? Então, tudo que se faz, desde a cadernetinha, desde o nome que a gente passa lá no WhatsApp, fulano eu passei o nome, o contato no WhatsApp, eu estou tratando dados, eu fiz isso numa caderneta, eu fiz na minha agenda, tudo isso é tratamento. Eu tenho um arquivo físico no meu escritório, se eu tenho uma pasta, se eu tenho um caderno, se eu tenho um site, se eu tenho esses dados digitais em nuvem, tudo isso está dentro de tratamento de dados e está protegido pela lei. E aí nós temos as figuras, ainda dentro dos conceitos, né? As figuras da lei, tá? Os atores da lei. Então, os três principais que eu trago para vocês, que é o que nos importa inicialmente, né? Então, são esses três. O titular, que é a pessoa natural, que é a proprietária dos dados pessoais, é ela que a lei visa proteger. Então, o titular é a pessoa natural, a dona, né? A proprietária dos dados pessoais. O controlador seria a empresa ou a entidade, no nosso caso aqui o Rotary, né? O nosso clube, ele é o controlador, é a pessoa, pode ser uma pessoa física, se tiver fins econômicos, uma pessoa jurídica, uma empresa, público ou privado, ou o Rotary, no caso, e é quem decide o que será, como coletar e como tratar esses dados. Mesmo que seja uma terceira pessoa que vá fazer esse trabalho, o controlador, a empresa, a entidade, ela é quem decide o que faz com os dados pessoais. Ela que vai criar o cadastro, ela que vai dizer que esses dados são para fins de emissão de nota fiscal, são para fins de cadastro, são para fins de inscrição em um intercâmbio, são para fins de... vou fazer um cadastro para um candidato associado do meu clube. Toda essa definição parte do controlador. Ele enxerguem como uma empresa, né? É mais fácil quando a gente coloca a parte econômica, porque quando a gente fala de entidades sem fins lucrativos, parece que foge um pouco do conceito, mas também está, né? Então, desde a manicure, que coleta dados lá das suas clientes, até o Google, o Facebook, o Rotary Internacional, todos esses são controladores, tá? E aí nós temos a figura, que também é muito importante na lei, que se chama operador. O operador, ele pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa física contratada pelo operador, pelo controlador, né? O operador é contratado pelo controlador e ele vai tratar esses dados de alguma maneira, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Nosso clube resolve, por exemplo, o e-clube, nós temos a nossa página digital lá, onde tem as nossas reuniões, que são online, né? E nós temos uma empresa que cuida desse website. Nós administramos lá, mas tem uma empresa onde isso fica armazenado. Essa empresa que cuida do site, que armazena as informações para quem a gente paga o domínio, essas são operadores. Um segundo exemplo para ficar mais claro. Uma loja. Eu vou numa loja de móveis e eu comprei móveis. Lá foi coletado os meus dados, eu passei meu nome, meu endereço, eu paguei os móveis, então tem o número do meu cartão de crédito, são todos dados. Meu nome, meu endereço, meu número do cartão, meu CPF, são meus dados pessoais. Esse é o controlador, é a loja. Essa loja vai contratar um transporte para me entregar os móveis.
Quando ela contratar esse transporte, ela vai passar uma parte dos dados que eu passei para ela vai repassar para essa empresa, para que ele possa me entregar os móveis, efetivamente, né? Então, lá vai estar meu nome, ele vai ter a nota fiscal do produto, então vai estar com meu CPF, meu nome e meu endereço, e vai entregar meu móvel. Essa empresa de transporte, essa é o operador, ela está trabalhando a serviço do controlador, né? Então, sempre tem o controlador, que é quem manda, né, no tratamento de dados, e o operador é aquela pessoa jurídica, né, entidade, que seja, que é quem vai tratar os dados de alguma maneira a serviço do controlador. Se eu estiver correndo muito, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, fiquem à vontade, tá? E ali, então, trazendo esses conceitos para que a gente entenda melhor sobre proteção de dados, é importante a gente colocar o que efetivamente propõe a LGPD, né? Então, a LGPD, ela reconhece a pessoa natural como titular dos seus dados pessoais, né? Ela diz, o titular é o proprietário, né? É o dono dos seus dados pessoais. E ela garante o direito de proteção, que são direitos ela garante o direito de proteção e, com isso, garante, então, os direitos fundamentais de privacidade e liberdade. E ela dá o controle ao cidadão, o controle à pessoa, né? Por isso que a lei determina, então, que o titular deve sempre ser informado e ele decide o que pode ser feito ou não com seus dados pessoais. Ainda quando seja uma situação de que é obrigação por lei que se colete, é preciso informar e justificar por que aquilo está sendo coletado. Como eu citei o exemplo da nota fiscal, né? Para emitir uma nota fiscal, eu preciso o nome e CPF da pessoa. Então, é uma obrigação legal. Eu não consigo emitir uma nota fiscal se a pessoa não me der os dados, né, efetivamente, para preenchimento. Mas, ainda assim, o titular, ele tem o direito de dizer, ok, eu lhe dou os dados, ou ela diz, não, obrigada, eu não quero mais comprar o produto, e né? Ou ela diz, eu não quero uma nota fiscal, eu quero um cupom fiscal só. E aí ela não precisa nem me dar o nome, se ela não quiser uma nota fiscal, né? Então, é o controle do cidadão. Ele tem o controle de dizer, é para isso que eu estou te dando meus dados pessoais, e é só para isso. E você não pode fazer mais nada além daquilo que foi proposto para aqueles dados pessoais, né, com os meus dados pessoais. E aí, por isso que ele determina limites e critérios para o tratamento de dados. Acabou a festa de você ter seus dados vendidos por aí, né, e utilizados para qualquer outra coisa. Quem nunca recebeu ligação de financeira, né, de companhia telefônica, né, e de outros serviços, e se pergunta como que essa pessoa tem o meu contato. Quem nunca recebeu no WhatsApp uma propaganda de loja e pergunta como que essa pessoa tem os meus dados se eu nunca fui nesse lugar, se eu não conheço esse lugar, se eu não forneci meus dados? Pois é, porque antes tinha essa liberdade de fazer o que quisessem com seus dados pessoais, pois a lei trouxe essa garantia. Não, não pode mais. E quem fizer vai estar infringindo a lei e vai responder por isso. E aí, então, por isso que essa segurança e essa autonomia que a lei traz com a exigência de boas práticas nas atividades das organizações no tratamento de dados pessoais. Então, além de dar a liberdade e a garantia para o titular, a lei exige também que as entidades, que as organizações, elas tratem os dados de maneira segura e com responsabilidade. E isso só traz benefício para todo mundo. Porque a partir do momento que o cidadão, que o consumidor está seguro e ele sente que pode confiar na organização, isso traz progresso econômico e social. Porque aí ela vai estar à vontade para fazer aquilo que ela está disposta a que seja feito, né? E ela não se sente refém na mão de grandes organizações. E até mesmo de pequenas, né? Porque a gente sabe que pequenos comércios e pequenas organizações também utilizam os nossos dados sem qualquer parcimônia, né? Então, é o que eu costumo dizer
é a questão do jogo limpo. As regras claras, válida para todos. A LGPD ela não traz a proibição de tratar dados. Se uma empresa quiser coletar meus dados e dizer, olha, Sinara, eu vou coletar seus dados, eu sou uma empresa de automóveis, você comprou o carro aqui, mas eu vou compartilhar lá com a seguradora os seus dados para que ela te procure e te ofereça serviço. E eu vou dizer, não, não quero. Ou eu vou dizer, não, tudo bem, tá ótimo para mim. Que bom, eu não conheço nenhuma seguradora mesmo, ou eu gosto de fazer comparativo, você pode dar meus dados, ela me liga, e aí eu tenho a opção de fechar o negócio com ela ou não, de aceitar ou não. Mas é jogo limpo. O que acontece hoje é que você compra um carro, e aí os seus dados são distribuídos para agentes, para seguradoras, para tudo quanto é coisa, e você não tem o domínio dessa situação, né? Você não tem o direito de dizer que sim, não. Você só tem o direito mesmo de ser perturbado. E é isso que a legislação veio para regrar, tá? Então, é a proteção e a segurança de dados pessoais, inclusive como oportunidade de mercado. Como eu disse antes, as organizações e as empresas que tratarem dos dados de forma segura, de forma honesta, né, e com responsabilidade, elas terão realmente um diferencial no mercado, um diferencial perante o cidadão, tá? Tem algumas situaçõezinhas que a LGPD não se aplica. Eu coloquei aqui mais como curiosidade. Por exemplo, o tratamento de dados por pessoas físicas para fins particulares. Uma festa. Eu vou fazer o meu aniversário, faço uma festa aqui no meu apartamento, por exemplo, ou no meu clube, e aí eu passo uma lista de convidados, que é para eu ter o controle, quem vai, quantas pessoas, o que eu vou comprar. Isso não se aplica à lei, porque é uma lista particular, aqui para mim, eu não preciso, eu não estou obrigada a observar essas regras da lei, né? E outras situações, como fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação, repressão e infrações penais. Quanto à questão penal e criminal, já existe no Congresso envolve executivo e legislativo já uma força-tarefa de estudo para um projeto de lei de proteção de dados, inclusive na área criminal. Opa! Aqui, tá. E aí, a lei traz alguns princípios de tratamento de dados, princípios da lei, tá? Princípios que devem ser observados no tratamento de dados pessoais. Todas as entidades, né, se nós, enquanto rotarianos, observarmos os princípios da LGPD, o que ela traz ali, o que norteia a lei, né, quais são os princípios que devem ser observados, nós estamos 80% do caminho percorrido. Porque, observando todos esses princípios, a gente vai se adequar àquilo as normas que vêm, né? Porque a gente observa os princípios e aí a gente só vai aplicá-los conforme a lei determina de uma ou de outra forma, né? Então, os princípios são finalidade. Quer dizer o quê? Que a realização do tratamento, ele só pode ser feito para propósitos legítimos, legais. Você não pode usar tratamento de dados ilegalmente, né, para fraude. Então, tem que ser para propósito legítimo, ele tem que ser específico, explícito e informado. Aquilo que eu disse anteriormente. Quando uma entidade coleta os meus dados, ela precisa informar qual o propósito daquilo, né? Por que ela está coletando meus dados? A emissão de uma nota fiscal, para me entregar um produto, para eu me cadastrar como possível, né, como candidato a novo sócio, vai coletar os dados para que eu possa participar de um intercâmbio. Então, e aí precisa explicar e informar ao titular, né? E a adequação, quer dizer o quê? A partir do momento que eu tenho uma finalidade específica, eu vou usar o tratamento de dados para aquele fim específico, né? Aquele fim informado. Eu informei que era para aquilo e para aquilo que vai ser feito.
E aí, o terceiro princípio, que também é muito importante, que é o da necessidade. Usar os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade. O que eu quero? Emitir uma nota fiscal? Então, eu só vou precisar daqueles dados: nome, endereço e CPF. Não preciso nome da mãe, não preciso nome do vizinho, não preciso telefone. Não, eu preciso daquilo para emitir. Ah, eu vou fazer um cadastro para um candidato a associado do E-Clube, por exemplo. O que eu preciso para ele ser um candidato? Eu preciso informações dele. Eu preciso o cadastro completo dele para alguém que está se candidatando, que não é sócio ainda? Não, não preciso. Eu não preciso de todos os dados dele. Eu preciso aqueles essenciais para uma análise de candidato. E aí, ok, depois que ele for aprovado e aí ele ingressar no clube, aí eu tenho outros dados que eu vou precisar para efetivamente cadastrá-lo. Então, a necessidade dos dados coletados em cada etapa do tratamento, porque você pode ir coletando aos poucos e não adianta você pegar uma ficha e coletar a vida inteira da pessoa se você não vai usar nem metade, nem um terço daquelas informações, né? E outra coisa, quanto mais dados a gente coleta, mais responsabilidade nós estamos trazendo para nós. Então, o princípio da necessidade é essencial para ser observado, né? Outro princípio é o livre acesso, que é o quê? O titular ele tem direito de consultar, de saber de forma simples e gratuita quais são os dados que a empresa tem dele, né? A empresa, a organização, a entidade, quanto tempo esses dados vão ficar lá, para que precisa, como estão esses dados. Ele tem, se alguém chega hoje no Rotary e pede, eu quero saber quais são os dados pessoais que você tem, eu preciso dar o acesso, eu não preciso mostrar o meu cadastro, eu não preciso abrir o meu banco de dados para o titular, mas eu preciso informar ele, olha, o que eu tenho a seu respeito são essas informações e é para isso que eu uso. Então, esse livre acesso ao titular. A qualidade dos dados também é importantíssimo, as informações que eu tenho da pessoa, elas têm que ser verdadeiras e atualizadas. Muito cuidado com cadastros, com informações mal preenchidas, com informações incompletas, com aquela coisa de, o fulano esqueceu de preencher esse dado aqui, eu vou colocar inexistente, eu vou colocar sem número, não. Se a informação, ou ela não está lá, e você diz, esse dado não está coletado, e eu não vou colocar nada, e se ela estiver, ela tem que estar correta. E sempre atualizando os dados de forma correta, né? A transparência, que é justamente sempre deixar claro as informações repassadas para o titular, sempre de forma precisa e verdadeira, né? Como já dito anteriormente, segurança e prevenção, a entidade, os clubes, eles têm que ter medidas técnicas e administrativas para proteger o dado, né? Como o governador Zanotto falou há pouco, né? Antigamente a gente fazia o quê? Preenchia tudo, uma ficha lá, jogava na gaveta e um levava para lá, para cá e ficava desse jeito. Os clubes de Rotary têm muito isso. O que acontece? Os clubes, a maioria dos clubes, a grande maioria dos clubes não tem sede própria. Não tem um arquivo próprio, não tem um controle. Isso fica o quê? Vai para a pasta, de uma pasta vai para outra pasta, aí a ficha vai lá, fica aqui. Não, tem que ter controle. Quem vai ter acesso às informações, onde elas são guardadas, seja na forma digital ou na forma física, de arquivo, de pastas, tem que ter controle, tem que ter segurança e tem que haver uma prevenção para que isso não tenha um acesso não autorizado e, muito pior ainda, que não tenha ação criminosa em cima desses dados pessoais, né? O outro item é não discriminação. Os dados pessoais não podem ser utilizados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Nunca. Nunca. Você nunca pode usar dados pessoais para discriminar alguém de que forma for, né? E por isso que nessa questão da não discriminação é tão importante a questão dos dados sensíveis, né? A questão lá de filiação política, religiosa, a opção sexual, né, do titular, tudo isso pode ser usado de forma ilícita e de forma a trazer
prejuízos por conta de discriminação ao titular, e isso a lei veda também, tá? E aí, por fim, a responsabilidade e prestação de contas. A empresa, a entidade, adotar medidas eficazes ali, que foi dito, na segurança e prevenção, e ser capaz de comprovar que ela está seguindo a lei, que ela está seguindo as normas de segurança, que ela tem um programa de governança, um programa de gestão de informação que assegure a segurança e que ela trate com responsabilidade esses dados, e que quando ela precisar prestar contas sobre a questão de dados pessoais, seja para o titular, seja para uma autoridade nacional, seja para o judiciário, ela tenha essa prestação de contas documentada. Por isso que sempre é muito importante, né? Se um dia um ex-rotariano vier ao clube e solicitar que o clube exclua todos os dados pessoais desse ex-rotariano, isso tem que ser feito de forma correta, isso tem que ser documentado. Não adianta eu dizer, ele pediu para excluir, eu rasguei a pasta dele, eliminei, coloquei lá na máquina de triturar papel, e ele estava também no meu computador e eu deletei. Né? Não, eu preciso deixar documentado que isso foi feito. No dia tal, a pessoa tal solicitou a exclusão, eu fiz a exclusão, os dados eram esses, eles estavam armazenados dessa forma, e ali foi feito a eliminação desta forma, está aqui documentado. Eu entrego esta documentação, né, esse relatório para o titular, para provar para ele que efetivamente eu fiz, e eu também deixo guardado, se um dia for requerido, tanto por uma autoridade, né, de controle, quanto pelo titular, novamente, ou por outra questão qualquer, eu tenha como comprovar, tá? Então, essa responsabilidade, ela é muito importante. A gente precisa ter em mente que a gente precisa fazer a coisa, dizer o que vai fazer, né? Por isso lá o princípio da transparência. A gente precisa dizer, nós fazemos dessa forma, nós precisamos efetivamente fazer dessa forma, né? Daquela forma como foi dito, a gente efetivamente faz, e a gente precisa documentar para conseguir comprovar que a coisa foi feita, né? Parece assim, uma coisa muito complicada, mas não é. É tudo uma questão de procedimento. Se a gente tem procedimento e se tudo fica registrado, a vida fica muito mais fácil em todos os aspectos. E o que eu percebo nesses processos de adequação que eu estou fazendo com alguns clientes, que, às vezes, esse processo de adequação, como ele está trazendo muito o princípio da governança e da gestão de processos, está ajudando, inclusive, em outros setores, em outras organizações da empresa, da entidade. E com o Rotary é a mesma coisa, né? E aí, então, a gente falou dos princípios, né? Muito importante esses princípios da finalidade, da necessidade, da transparência, da responsabilidade, observar muito bem esses princípios. E aí, quando houver o tratamento de dados, a gente precisa estar muito atento que existem requisitos para o tratamento. Eu não posso fazer um tratamento de dados se eu não tiver um dos requisitos, tá? Eu tenho que ter um dos requisitos que também são chamados de bases legais para poder tratar os dados pessoais. Então, aqui eu não vou entrar no conceito técnico de cada item, a gente pode depois, numa outra oportunidade, tratar de assuntos mais específicos, né, da lei, porque essa lei, ela traz muita coisa a ser debatida, mas eu trouxe a lista aqui e só vou pontuar o que é cada um deles, tá? Então, o consentimento, né? O consentimento é justamente a pessoa dizer, ok, eu dou o meu consentimento, né? Você pode fazer isso, e aí o consentimento ele tem que ser claro, específico e inequívoco. Quando o titular dá o consentimento, ele tem que estar consciente do que ele está consentindo. Então, ele tem que ser claro, você está consentindo com esses dados para cadastro para um pré-cadastro de candidato a associado de clube. E ele diz, ok, eu dei o meu consentimento, porque ele vai preencher a ficha e ele está dando...
usei como exemplo, não necessariamente seria o consentimento nesse caso, tá? Mas só para a gente usar como exemplo. E aí ele tem que ser específico, ele tem que ser claro. Por exemplo, em sites, eu não posso colocar lá, é muito comum, né? Agora vocês vão ver cada vez menos, porque as empresas estão se adaptando, mas até hoje era assim, se tinha uma política esqueci a palavra agora, do site lá, né? Ela tem a política de usuário do site. Tá lá a política de usuário, né? E aí no final tá assim: li e concordo com os termos acima. Ou aceito os termos, né? Para navegar nesse site, para fazer as compras, para o que seja. Isso não pode mais, né? Não pode mais dessa forma. Tudo que for consentido tem que ser claro e específico. Se você tiver um site que tiver várias situações de tratamento, cada uma delas vai ter que ter lá, quando for questão de consentimento, cada uma delas tem que ter a opção de consentir ou não. E também não adianta colocar o botãozinho de aceito, concordo e só o X. Você sempre tem que ter a opção de sim ou não. E se você dizer não, você tem que dizer o que a pessoa deixa de ter quando ela diz não, né? Porque senão também a pessoa não sabe por que ela precisa consentir ou não, né? O segundo requisito é a obrigação legal, que é justamente quando há uma lei que obriga o tratamento de dados, que é o exemplo que eu estou usando desde o início, por exemplo, nome e CPF para emissão de nota fiscal. É uma obrigação legal. Se eu quiser nota fiscal, né? Como eu disse antes também, se eu quiser só um cupom fiscal, não preciso dar. Então, agora, eu quero uma nota fiscal, eu preciso dar o nome e o CPF. Tá? Execução de políticas públicas, isso aqui é restrito ao Poder Executivo. Então, políticas públicas de saúde, de educação, Bolsa Família, por exemplo, cadastro no SUS, né, cadastro para atendimento nos postos de saúde, por exemplo, para políticas públicas, tá? Então, é específico do governo executivo. Órgãos de pesquisa, que também é exclusivo para órgãos de pesquisa oficiais, tipo IBGE. Exercício regular de direitos para processo administrativo, judicial e para... administrativo, judicial, esqueci a palavra de novo, mas é para processo, né? Então, eu vou entrar com uma ação, ou eu preciso me defender numa ação. O meu advogado precisa coletar os meus dados para que eu possa efetivamente participar daquele processo, seja como uma pessoa que vai acionar, né, que vai abrir o processo, como uma pessoa que vai responder. E da mesma forma, se for um processo administrativo, né? E para arbitragem também, câmeras de arbitragem também entram nesse requisito. Proteção à vida, né? Proteção à vida é quando o titular, ele não pode fornecer os dados pessoais para tratamento naquela situação, porque ele está em risco de vida, né? O bombeiro foi socorrer uma vítima de trânsito, por exemplo, a pessoa está desacordada, não há ninguém próximo que possa identificá-lo, o bombeiro vai ter que pegar a carteira ou o celular da pessoa para identificar quem ela é, o nome, né, os dados, para procurar essa pessoa, procurar alguém que possa acompanhar essa pessoa, né, para que ela possa também ser investigada para ir para o hospital e esse tipo de situação, tá? Isso é proteção da vida. Tutela da saúde, a tutela da saúde é exclusivamente para a área da saúde, médicos, hospitais, agências de saúde, tá? Não clínicas, tá? Não clínicas particulares, não clínicas de estética, é tutela da saúde, né? Interesses legítimos, essa daqui é bem interessante, porque muitas vezes a empresa ela não precisa do consentimento, até a própria organização, por exemplo, vamos citar o Rotary como exemplo, deixa eu ver, ele pode ter como interesse legítimo tratar dados e se comunicar com a pessoa. Vamos dizer,
Um não rotariano está inscrito, por exemplo, né, a família de um não rotariano está inscrito no intercâmbio de jovens, né? Então, o Rotary tem aqueles dados, tal. E aí o Rotary passa a se comunicar com essa família para outros assuntos que não sejam lá o intercâmbio, mas para falar, para comentar sobre uma campanha, sobre um evento, e ela não vai precisar pedir autorização para essa família, pedir o consentimento para poder mandar e-mail sobre assuntos do clube. Por quê? Porque essa família, ela tem um vínculo com o clube, e o clube tem interesse legítimo, né, ela está legitimado em se comunicar. É a mesma coisa com empresas, vamos dizer, eu entrei num site, ou fui numa livraria, comprei livros, né, comprei livros de direito. E aí, então, a partir desse momento, a empresa coletou meus dados e tem lá meu e-mail e meu telefone. E ela passa, então, a me mandar notícias e propaganda de livros de direito ou de outros livros. Então, isso é legítimo. Eu tenho a expectativa, eu como consumidor, de que eu comprei naquela loja, aquela loja vai me informar de promoções. Não há problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu disse, olha, empresa, tudo bem, você pode me mandar, mas eu não quero mais receber. Aí, a empresa não pode mais mandar. Mas essa primeira comunicação, e enquanto não houver a oposição do titular, isso é legítimo, né? Agora, por exemplo, se eu fui numa loja, comprei livros, e na semana seguinte essa loja me manda propaganda de móveis, não é legítimo. Eu não fui na loja com interesse de verificar sobre móveis. O meu interesse era verificar sobre livros, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? E a última aqui, a proteção de crédito. Essa proteção de crédito é para as instituições financeiras, né? Isso aqui, na lei, no regulamento europeu, não tem proteção de crédito. No Brasil, entrou... lobby das instituições financeiras, dos bancos mesmo. Assim, eles têm liberdade para nos importunar, né, com esse requisito de proteção de crédito. E aí tem outros aspectos importantes que eu considero da LGPD para serem observados, né? Existe a questão do direito dos titulares, que é muito importante. Eu não vou elencar todos os direitos aqui também, porque a gente está falando de forma mais ampla, né? Mas, assim, o titular tem o direito de confirmar se a empresa, né, se a organização, se a entidade tem dados, o que ela faz com esses dados, ela tem direito a pedir a correção, se os dados estão errados, ele tem direito a pedir a correção, ele tem o direito de bloquear esses dados, de anonimizar, de pedir a eliminação, se não tiver uma obrigação legal, né, que obrigue a empresa, a entidade, a manter esses dados. O titular tem o direito de dizer, não quero mais, elimine meus dados, tá? Tem direito à portabilidade, informação se a entidade ela compartilha os dados com outras pessoas, né, com outras empresas, o titular tem o direito de saber, tem o direito, se ela deu o consentimento lá, né, todo consentimento que é dado, ele pode ser revogado, né, então isso também é um direito de titular. Tem uma segunda situação, que é o encarregado de proteção de dados. Isso é bem importante, e eu não sei como isso vai ser regulamentado pela autoridade nacional. Mas a lei determina que todo o controlador precisa ter um encarregado de proteção de dados, que na Europa eles chamam de DPO, né, o Data Protector Officer, mas também, em português, lá também é falado como encarregado de proteção de dados, e a lei brasileira trata como encarregado. O encarregado de proteção de dados vai ser uma figura na entidade, né, na empresa, em que ele vai ser o responsável, ele vai ser o canal de comunicação entre a entidade e a autoridade nacional, e entre a entidade e o titular de dados. Sempre que houver uma solicitação do titular em relação à proteção de dados, ou de uma autoridade nacional, ou de uma situação que necessite ser comunicado, né, pode ser que ele não foi
não houve a provocação das partes, mas a entidade, por alguma razão, por algum evento, incidente que aconteceu, ela precisa se comunicar com a autoridade, com o mercado, com o titular, isso deve ser feito através do encarregado. Então, ele tem essa função de disseminar a cultura de proteção de dados, de trabalhar com a governança de proteção de dados na empresa e esse canal de comunicação, principalmente. A lei não foi regulamentada ainda, tem muitos aspectos que a gente tem dúvidas, não sabe como vai acontecer. Então, assim, a lei diz que todo e qualquer controlador precisa desse encarregado. Então, se a gente for ler a letra fria da lei hoje, qualquer clube de Rotary, por menor que seja, por mais simples que seja, tem que ter um encarregado, né? Assim como uma empresa, um MEI hoje, né? Uma microempresa precisaria ter um encarregado de proteção de dados, mas essa é uma das situações que provavelmente vai ser flexibilizada de alguma forma na hora da regulamentação, só não sabemos ainda de que forma, né? O outro item é a transferência internacional de dados pessoais. A lei trata de transferência. Nós, do Rotary, nós temos muita transferência internacional de dados, que é o quê? Quando os dados pessoais, eles estão no país e a gente transfere para outro país de alguma forma. Nós fazemos muito isso com o Rotary Internacional. Sempre que a gente manda informações pessoais do nosso clube para o Rotary Internacional ou para o Rotary de países estrangeiros, né, parceiros do clube, para intercâmbios, por exemplo, né, isso é transferência internacional. Se o Rotary tiver uma empresa que armazene os dados, né, todo o site, todos os dados do clube e dos seus titulares, na nuvem, por exemplo, e essa empresa de armazenamento, né, digital na nuvem tiver sediada em outro país, isso é transferência internacional. Então, isso requer bastante atenção. Outro item é a autoridade nacional. Como eu disse lá no início, a lei ela entrou em vigor, infelizmente o Poder Executivo não fez o trabalho de casa. Essa autoridade nacional ela deveria ter sido criada 2 anos atrás. A autoridade nacional ela tem como função a informação, a educação e a preparação de cultura de proteção de dados e também a parte de regulamentar a lei, né? Então, como eu falei ali, a questão do encarregado de proteção de dados não tem essa regulamentação, e outros itens da lei também precisam de regulamentação, e também tem o papel de fiscalização. E essa fiscalização, ela, inclusive, tem a questão das penalidades, né? Infelizmente, a nossa autoridade nacional, ela deveria ter sido criada 2 anos atrás, não foi. A lei entrou em vigor, né, no dia... Ela foi votada pelo Congresso e aí ela caiu, porque tinha uma medida provisória que visava postergar e essa medida não foi aprovada. Então, lá em agosto, no dia 26 de agosto, o Congresso decidiu derrubar a medida provisória quanto à questão da LGPD e no dia seguinte saiu o decreto, então, criando a autoridade nacional. Só que ela só existe no papel, ela não foi criada efetivamente ainda, ela não tem o seu conselho diretor, ela não tem seu conselho executivo, ela não existe, ela só está no papel num decreto, né? Infelizmente. Então, isso nós vamos ter que aguardar. E a questão das penalidades também é muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê penalidades no caso de inobservância da lei, né? Então, a empresa que não observar a lei e que causar prejuízos, né, que tiver situações de incidentes com dados pessoais, ela está sujeita às penalidades. E as penalidades, elas vão desde a notificação, né, do aviso de... hoje está ruim de palavras, né? Ela vai ser notificada, vai receber um aviso de que agiu de forma
irresponsável, de que forma... Então, desde dessa notificação até a aplicabilidade de multas. E essas multas, elas podem ir até a 2% do faturamento da empresa. E esse 2% é por penalidade, por infração, né? Então, se você somar, pode chegar a muito. E as penalidades mais importantes que eu considero, além da aplicabilidade de multa, que nem é a mais grave, se a gente for considerar grandes corporações, mas existem as penalidades de divulgar na imprensa o incidente, o acontecimento, a infração, até ser proibida de tratar dados. Você imagina um clube de Rotary que trabalha efetivamente, né? A gente lida todos os dias, a todo instante, com dados pessoais. Nós somos uma entidade essencialmente de pessoas, né? Então, nós estamos cheios de dados pessoais todo instante. Você imagina um clube de Rotary em que uma autoridade diga: você não pode tratar dados durante um mês. Inviabiliza totalmente a atividade do clube, né? E assim de empresas também, né? Empresas que trabalham essencialmente, que têm uma atividade preponderantemente com tratamento de dados, pode ser muito pior do que ter uma multa pecuniária, né? Então, isso é muito importante ficar atento a essas situações. Aqui eu trago um minutinho de segurança de informação. Por quê? Como vocês viram que eu falei até aqui, é muito importante a questão de observar a lei e a questão de observar a responsabilidade e a segurança no tratamento de dados. E segurança de informação é muito importante ser observada na proteção de dados. E quando eu falo de segurança de informação, eu não estou falando só de processos de sistema de computador, não. Estou falando de tudo. Segurança de informação é você saber onde ficam as fichas, onde que ficam os arquivos, quem tem acesso, se a gaveta, né, se o controle das informações daquele clube estão sendo protegidos, se eles estão muito abertos, se eles têm acesso, se qualquer pessoa tem acesso, se há um controle, se há uma gerência, se há um sistema de segurança de informação adequado no clube. Isso é muito importante. Então, só para vocês terem uma noção aqui, né, a segurança de informação, então, ela se refere à proteção sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa. Aqui a gente está falando de dados pessoais, então é a segurança de dados pessoais da pessoa. Então, é um conjunto de medidas necessárias para garantir confidencialidade, integralidade e disponibilidade de dados pessoais, né? Se o clube tiver um arquivo, todas as informações do clube, todos os dados pessoais das pessoas estão num único arquivo. Está lá na casa do secretário, né? Só que está num local que pode ter invasão, que pode ter uma enchente, por exemplo, e se perder todo esse arquivo, ou está num computador em que ele usa para todas as coisas, inclusive para o clube, e aí não tem senha, não tem nenhum sistema de segurança nesse computador, não tem antivírus, ou se passa essas informações de qualquer jeito, você pega um papel, vai numa mão, vai para outra, e não tem segurança nenhuma. Então, isso é muito importante se observar, né? Segurança da informação. E, novamente, como eu disse antes, a questão de governança de proteção, de sistemas de processos, né? De processos de gerenciamento, de governança, isso é muito importante, tá? E aí, então, assim, confidencialidade é o quê? Limita o acesso só por pessoas autorizadas. Nem todas as pessoas precisam ter acesso a todas as informações. Isso é muito importante. Integridade, garantir que essas informações se mantenham nas suas características originais, ou se elas forem modificadas, que seja por pessoas e por processos, por atividades autorizadas, né? Que não seja... que ela não tenha facilidade para se perder as informações, para
para deteriorar as informações. Então, que a informação tenha a sua integridade garantida. E a disponibilidade. Por quê? Porque eu preciso que quando quem for tratar o dado, se estiver autorizado, for fazer o tratamento, ou o titular quiser o acesso, esses dados têm que estar disponíveis, né? E aí eu não posso ter lá, você imagina se um titular pede, eu já citei aqui exemplo antes, né? Um ex-rotariano me pede, eu quero saber quais são os dados pessoais que o clube tem a meu respeito. Imagina se eu tenho essas informações. Uma parte eu tenho num arquivo, outra parte eu tenho em outro, daí as atas estão lá não sei aonde, as outras informações, uma parte no computador. Eu não tenho disponibilidade, eu não sei. Se eu tiver que ficar procurando documentos e lugares para juntar todas as informações para poder dizer, aqui que está, eu já feri a questão da disponibilidade da informação, dos dados pessoais, né? Então, isso é muito importante se observar. E aí, a questão do Rotary, né? Mais especificamente, eu estou citando exemplos aqui, mas a gente está falando mais genérico. Agora, aqui, a questão de Rotary. Então, o Rotary, como organização, ele está sujeito à observação das regras de proteção de dados pessoais. O Rotary Internacional, ele já tem essa medida de adequação, ele já tem essas regras, ele já faz essa observação, porque já existem outras regulamentações internacionais que exigem. E no Brasil, os clubes de Rotary, assim como todas as entidades ou organização de Rotary atuantes no Brasil, estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, tem a seguinte situação ainda, né? Os clubes ou entidades de Rotary devem ainda observar as leis de proteção de dados de outros países onde mantém relacionamento com compartilhamento de dados pessoais, como intercâmbios, por exemplo. Como eu disse para vocês antes, né? Existe a transferência de dados internacionais, existe relação de dados internacionais, de entidades. Quando eu trago um intercambista da comunidade europeia para o Brasil e eu mando um brasileiro para um país da comunidade europeia, além de observar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque esse intercambista está no Brasil e porque o intercambista brasileiro está protegido pela lei, eu preciso ainda observar o GDPR, o regulamento europeu. Por quê? Porque esse intercambista que veio da Europa, ele é cidadão europeu e ele está protegido também pela lei europeia, pelo regulamento europeu. E o brasileiro que foi para a Europa, ele está em território europeu e ele também é protegido pela lei. Então, tem que se observar também. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem alguns países, a Argentina tem lei de proteção de dados pessoais, o Uruguai tem com a autoridade nacional, a Colômbia tem também, e vários países no mundo já têm lei de proteção de dados pessoais. E quando nós tivermos, quando o clube ou a entidade de Rotary tiver relacionamento com outro país, inclusive com compartilhamento de dados pessoais, tem que observar a legislação local também. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, onde ocorre tratamento de dados pessoais nos Rotarys, com os associados, com os candidatos associados, familiares, beneficiários de projetos sociais ou assistenciais, parceiros, intercambistas, convidados. Ou seja, é a essência do Rotary, né? Como a gente já falou, como o próprio governador falou lá na apresentação. E eu já disse aqui, o clube, o Rotary Clube, o Rotary Internacional, ele é uma entidade essencialmente movida por pessoas. Nós vivemos em função, os nossos clubes vivem em função de pessoas, né? Então, nós temos tratamento de dados pessoais a todo instante e em todas essas situações e muito mais, né? E aí, aqui, como eu falei, que o Rotary Internacional, ele traz orientações para a proteção de dados pessoais e ele faz essa orientação de uma forma bem abrangente, porque ele procura englobar, né, todas as legislações de dados pessoais do mundo. Ele não é específico para LGPD, aí essa preocupação com a LGPD tem que ser de cada clube sediado no Brasil,
E o Rotary Internacional, então, ele se preocupa com, de forma geral, né? E ele, é uma coisa bem interessante, que o Rotary Internacional, ele utiliza uma classificação própria para dados pessoais sensíveis. Lembrem que eu falei sobre dados pessoais sensíveis, né? A lei tem uma determinação para dados dados pessoais sensíveis. A nossa lei, o GDPR também, ele classifica o que são dados pessoais sensíveis, eles são restritos. O Rotary Internacional, ele traz como dados sensíveis uma gama maior, e ele faz uma divisão entre dados pessoais sensíveis de acordo com a exigência de cuidados e proteção com essas informações. Então, a classificação que ele traz ele traz a classificação de dados pessoais altamente sensíveis, de sensibilidade média e de baixa sensibilidade. E essa classificação, ela é bem compreensível, porque ela trata justamente de o cuidado que o Rotary precisa ter com essas informações, né? Então, aqui, altamente sensíveis, ela traz essa lista: número de identificação de governo, passaporte, habilitação, conta bancária, cartão de crédito, dados de pessoas menores de 16 anos, informações médicas, biomédicas, de raça, opinião política, crença, status, associação organizacional, sindicato, e informações sobre a vida e orientação sexual. Aqui, por exemplo, na LGPD, número de passaporte, número de conta bancária, cartão de créditos, não são dados sensíveis pela LGPD. São dados que requerem uma atenção maior do controlador, mas na lei, tanto na GDPR quanto na LGPD, esses dados não são considerados dados sensíveis. O Rotary trata como sim. Por quê? Porque são situações que expõem muito as pessoas, né? Então, ele faz essa classificação. Aí ele coloca como sensibilidade média. Então, que é o quê? Sensibilidade média tem importância, mas se acontecer algum problema, não é um dano tão ruim assim para o titular, né? Então, é endereço, telefone, e-mail, gênero, data de nascimento. Lembrem que lá em altamente sensível estava orientação sexual, né? Aqui é gênero sexual, homem, mulher, feminino, masculino, né? Aqui não tem, não é uma situação que geraria um risco para o titular. Data de nascimento, estado civil, nome do cônjuge, ocupação, empregador, histórico de doação, dados patrimoniais, isso não requer um pouco de cuidado, mas não extremo como na situação anterior. E aí ele tem os dados de baixa sensibilidade, que é o que? Ele parte do pressuposto que já são dados públicos, né, que não vão interferir numa divulgação sem autorização, por exemplo. Nome, sobrenome, os dois juntos, website, nome da empresa da pessoa, de conta de rede social, esse tipo de situação, tá? E aí, então, especificamente quanto à LGPD, os clubes de Rotary, eles precisam ajustar as suas políticas e regimentos para adequação à lei, como, por exemplo, normas de proteção e segurança da informação, que é o que eu falei anteriormente, né? Os clubes precisam se ajustar para atender à lei, precisam estar de acordo e precisam, então, repensar as suas políticas e regimentos para incluir a proteção de dados nessa situação, tá? E aí, então, os sites de clube, por exemplo, eles devem ter o aviso de privacidade, se já tem lá aquele aviso de usuário, mas vai ter que ter um aviso de privacidade específico, onde englobe também a proteção de dados, ou específico para a proteção de dados, e lá vão ter que constar quais são os dados pessoais coletados e a forma de tratamento desses dados, para que finalidade, e como outras informações, se compartilha dados, com quem, para onde, os direitos dos titulares. Então, uma lista de situações que precisa ter nesse aviso de privacidade nos sites dos Rotarys, tá? E aí, eles precisam... Então, essencialmente é o quê? Agir de forma responsável no tratamento
e com entendimento dos impactos na lei, né? Direitos dos titulares, obrigações da organização, dos controladores, dos operadores. Os clubes vão ter que ter essa noção, tá? E uma questão importante a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como outras legislações, como o Regulamento Europeu ou outras regulamentações de outros países, ela não impede o tratamento de forma nenhuma, ela só estabelece regras que devem ser observadas e estabelece limites, né? O tratamento de dados, como já enumerei várias vezes, ele precisa ser específico, ele precisa ter a finalidade e a necessidade daquele tratamento, né? E não a Deus dará, tá? Então, é o tratamento com responsabilidade, estabelecendo nos clubes essa cultura de proteção de dados, essa segurança de informação e o respeito à liberdade e privacidade do cidadão, tá? Importante observar o princípio da finalidade, como eu falei agora, princípio da finalidade e da necessidade. Limitar-se a informações que sejam adequadas e relevantes ao seu propósito. Os clubes precisam rever os seus cadastros. Quando solicitar informações, é preciso? Não é preciso? É preciso agora, nesse momento, como eu citei antes, né? A questão do cadastro para um candidato a associado. Aquele cadastro inicial, ele pode ser mais simples. A partir do momento que o candidato se associar, aí sim você tem um cadastro mais completo. Quando tiver uma situação X, para aquela situação, aqueles dados pessoais serão coletados e unicamente para aquilo, né? E deixar sempre, os clubes precisam sempre deixar claro às pessoas o motivo da coleta de dados, como eles são usados, e também deixar claro, olha, se esse fornecimento de dados é voluntário, você me dá os dados se quiser ou não, ou se ele é indispensável, como, por exemplo, uma obrigação legal. Existem situações, por exemplo, nos intercâmbios, que os dados são estabelecidos lá pelo Rotary Internacional, e o Rotary, e também pela autoridade nacional, né, pelos órgãos nacionais dos países onde o intercambista vai participar. Então, é preciso explicar, olha, nessa situação, por exemplo, de intercâmbio, esses são os dados que eu preciso em função da obrigação legal no país tal, ou que o Rotary Internacional põe como obrigação para controle dos intercambistas e tudo mais, tá? E aí, também, muito importante observar os casos de consentimento de dados sensíveis, no conceito da lei, não essa classificação de sensibilidade do Rotary Internacional. Lá no conceito da lei, né, dados sensíveis, eles precisam de consentimento, tanto os dados sensíveis quanto os de criança e adolescente. E aí, vocês podem acessar o My Rotary e tem um curso disponível, que é um curso rápido, é o curso Protegendo Dados Pessoais. Ele traz bem abrangente sobre a questão de proteção de dados pessoais, e ali, essa parte de classificação de dados sensíveis eu tirei do curso. Eu trouxe para a informação justamente porque é uma informação muito importante dentro do Rotary Internacional, né, na questão de proteção de dados. Isso está dentro desse curso, Protegendo Dados Pessoais, no My Rotary, lá na central de aprendizado. Ele é um cursinho rápido, eu tinha anotado aqui, deixa eu ver, são 4 tópicos: introdução à privacidade, entendendo dados pessoais, proteção de dados em cada fase, princípios e responsabilidades, e no final você faz um teste e ele diz que se você passou no curso ou não. E aí, se você errou mais questões do que ele considera válido, você pode repetir o teste. Aliás, você pode repetir o teste quantas vezes quiser. Mas é bem interessante, achei bem interessante mesmo. E está disponível lá, é bom para a gente testar o quanto cada um entende de proteção de dados. Então, é isso. Obrigada pela paciência, pela disponibilidade. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos ver, deixa eu voltar. Interrompeu? Sim, interrompeu. Ótimo. Valeu, Sinara. Obrigado. Falei. Desculpa, gente, se eu falei muito rápido. Acionar a sineta aqui já.
Mas... Ficou dentro do tempo? Acho que está bem. Deu uma hora e 20 minutos. Uma hora e 20. E eu não entrei em muitos detalhes, é que o assunto é bem completo mesmo. Sinara, pensando agora na discussão e questionamentos, primeiro observando que se colocaram aqui no chat, primeiro o Jader Paulo Marim, não sei se ele está ainda na sala, ele manifestou aqui as possíveis ações de dados que podem se avizinhar. Essa é uma questão, talvez depois você comente no geral, né? Como é que é? A questão não entendi. A questão, ele levantou aqui que quantas ações de reparação de danos se avizinham. A gente tem... isso é uma coisa que pode acontecer, muita judicialização mesmo. Depois você comenta, porque eu teria outros aspectos a levantar aqui. Tá bom. Bom, o governador Monteiro, que está na sala também, obrigado pela presença, ele manifestou aqui que na central de aprendizado, no MyRotary, é o curso chamado Protegendo Dados Pessoais, que você também já mencionou na sua apresentação. Eu acho que uma questão que certamente interessa a todos que estão aqui, eu gostaria de destacar que, pelo levantamento que eu fiz dos que se identificaram aqui, nós devemos ter aí em torno de 20 Rotary Clubes presentes na sala, aliás, com destaque para o E-Clube, e eu mencionei a presidente, Rosalina, destacar que tem um grande número de participantes aqui prestigiando, e você veio com torcida organizada e tudo, então, maravilha. Ou eu trago a família ou eu trago os companheiros para prestigiar. O E-Clube está presente aí em número significativo. O presidente Rafael, acho que está presente também. Isso, e temos uma presença aqui, que é da Carolina Ramos, que é de Piracicaba, acredito, que ela disse que o pai dela é rotariano do Rotary Clube de Piracicaba. Sim. Então, ela está na sala. Obrigado, Carolina, por estar presente. E, então, sinal que chamou a atenção aqui de alguém de fora para estar presente também. Uma preocupação também, junto com a pergunta que já foi levantada, Sinara. Eu, por exemplo, muitos clubes têm um plano de ação. Meu clube ele tem 35 anos e todos os anos tem um plano de ação, onde aqui dentro, entre as várias coisas, tem as informações pessoais de todos os associados do clube. Eu estou aqui com um plano de ação, que é o que eu peguei mais próximo, de 3 anos atrás, talvez tem 3 ou 4 associados aqui que não estão mais no clube. O que é que significa? Qual é a implicação que isso possa ter? Eu, por exemplo, estou há 20 anos no clube, 21, eu acho que eu tenho 21 planos de ação comigo, com dados de vários rotarianos que não estão mais no clube. Isso tem alguma implicação? Pode ter alguma implicação? A gente tem uma... Posso? A gente tem uma situação que agora é essa questão, né? A lei entrou em vigor, mas a gente não zerou tudo que tinha para trás e vamos começar a agir agora, né? Existe todo um tratamento de dados pessoais que já aconteceram diversas formas durante anos, né? Os Rotarys, principalmente, E aí a gente vai precisar rever essas situações também, sabe? E nós vamos precisar rever esse plano de ação. Precisa ter os dados, né? Assim, o que está para trás, talvez a gente precise fazer de alguma forma, rever de que forma que a gente vai fazer um controle dessas informações para que tudo bem, o que foi já distribuído entre os companheiros e ex-companheiros, isso foi, né? Ninguém vai ser penalizado por uma situação que, na época, era lícita, não era contestada, né? A gente não tinha, até então, até pouco tempo atrás, a gente nunca tinha essa cultura de proteção de informação pessoal, né? E aí, então, é muito comum isso, né? Você passar lista de todo mundo, com dados, com nome de família, de telefone, de tudo. Isso a gente vai ter que rever daqui para frente e, de alguma forma, nós vamos ter que ver como que a gente
vai adequar isso que já foi feito dentro do possível, obviamente, né? Eu não tenho como pegar 20 anos de plano de ação e querer consertar o que foi feito ou recolher, né? Essas informações estão. Mas uma coisa que tem que se observar sempre é atualizar sempre os cadastros. Você não precisa, o clube não precisa excluir os dados de ex-rotarianos, porque durante um tempo é bom ter essas informações, só que ele não pode mais tratar essas informações, esses dados, né? Então, de que forma que isso vai ser feito? E isso precisa ser pensado com os clubes. E aí, a minha sugestão é que isso se faça dentro da realidade de cada clube. O nosso e-clube, por exemplo, além de ser um clube, né, digital, nós somos novos, né? Nós temos 5 anos, então é muito mais fácil lidar com as nossas informações e ajustar. Mas nós temos clubes de 50 anos, né? Quantos 80, anos? Quanto é 80, o clube mais velho do distrito? Joinville, 85, 86 anos. Então, o clube vai ter que ver de que forma que ele vai cuidar desse arquivo, porque isso é muito importante, né? Vai ter que cuidar desse arquivo e fazer um trabalho voltado para cuidado dessas informações. O que ele pode ajustar que não está correto e daqui para diante fazer a coisa correta, né? Esse tipo de situação de ter um caderno desculpa, esqueci a palavra, ações, né? De ter caderno de ações com os dados pessoais está errado. Não deve acontecer, né? Você pode ter o caderno onde você distribui as informações e tal, você pode ter uma lista, por exemplo, com o nome de associados, mas é o nome do associado e se quiser colocar lá o tempo que ele está no clube, mas reduzir as informações, aquilo que eu falei antes o que é necessário estar ali, né? E o que é informação que não vai trazer... É mais risco do que benefício. Ok. Aqui tem algumas perguntas que foram postadas agora. Por exemplo, a Maria Goretti, que é do Rotary Clube Balneário Camboriú, secretária. As fotos são consideradas dados sensíveis. Como devemos proceder para a divulgação de fotografias em nossas redes sociais? Não, foto não é dado sensível, tá? Não é? Não. A foto, ela só vira um dado sensível em algumas situações. Agora, por exemplo, biometria, quer ver, ó, assim, a lei determina, ó, dados sensíveis são dados sobre origem racial, étnica... Travou a sua... Opa, travou? Deu agora? Destravou? Está Vai agora, vamos ver. Então, assim, dado pessoal sensível pela lei, tá? São os dados de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, a foto, apesar de ter muita discussão quanto a isso, a fotografia em si não é um dado pessoal sensível. Ela pode se tornar dentro de uma situação. Quer ver uma situação... Eu vou contextualizar um dado que não é sensível e pode se tornar. Se tiver uma foto minha divulgada dentro de uma reunião sindical. Não tem... Tá lá, tem uma reunião sindical, né? Saiu uma notícia em algum lugar e as pessoas falam, olha aqui quem estava na reunião sindical. Por quê? Principalmente nesses tempos em que a gente vive, né? O fato de eu estar dentro de uma reunião sindical pode me trazer discriminação em alguma situação da minha vida, ou da minha questão profissional, social. A minha foto divulgada num evento de candomblé. Essa foto vai ser um dado sensível, porque está vinculada a uma situação que pode me discriminar, né? Mas a foto em si, a nossa foto lá, como nós temos lá, né, o rotariano, a foto
e os dados dele, né? Isso é muito, a gente usa isso, né? Nós temos a foto, o nome, a categoria profissional e um mini currículo sobre informação sobre. Isso não é dado sensível, não. Ok. Na sequência, o companheiro Valmir, de Tubarão. Por favor, Valmir, gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite, Sinara, tudo bom? Boa noite, companheiro Valmir. Nosso clube todo ano faz um evento. Nesse evento, a gente vende convites. Nos convites tem um lugar onde a gente pede nome, endereço e telefone. Que durante o evento a gente faz sorteio de brindes. Uhum. Esse nome, né, e o endereço e o telefone que eu peço ali, eu tenho que ter um tratamento específico para isso? Primeiro que tu precisas observar, tu precisas necessariamente dos 3 dados, ou, por exemplo, se você tivesse o nome, você precisa identificar a pessoa no sorteio para não confundir, achar que é uma e outra, né? Então, assim, o que você precisa para esse dado? É um sorteio, né? A partir do momento que a pessoa quis participar do sorteio, você já tem o interesse legítimo de pedir os dados dela, porque você já tem uma relação com ela. Então, não precisa um consentimento, porque ela quer participar daquele sorteio, ela comprou aquele bilhete, né? Ela participou daquele evento. Aí você só precisa analisar se efetivamente aqueles dados são necessários. E se eu pegasse só o nome, e-mail e telefone, e não pegasse endereço? Basta? Se basta, melhor. Então, eu já elimino o endereço. Talvez a gente tenha pedido o endereço há tanto tempo e continuou pedindo e nem atualizou as informações, né? É essa leitura que a gente precisa fazer em cada situação. Será que tem dados que eu peço só porque eu vinha pedindo há tanto tempo e continuo pedindo? Mas, por exemplo, hoje com e-mail e celular, você acha qualquer pessoa, né? Você consegue informar ela de qualquer situação. Então, eu preciso do endereço num convite? Eu acho que não. Ou não, eu vou entregar na casa. Mas assim, ó. E outra coisa, daí você pode pensar, não, mas é que se ela ganhar o prêmio, nós vamos entregar na casa. Ótimo. Quando ela ganhar o prêmio, você entra em contato por telefone e pede o endereço. Certo. Né? Essa leitura que a gente precisa fazer sempre. A pergunta eu acho que já foi respondida anteriormente, que no evento a gente tira um monte de fotos, depois bota no Facebook, né? Não tem problema. Não tem problema. Não tem. Okay. O evento é público. Né? Tá bom, obrigado. Aliás, eu vou fazer uma observação sobre a questão pública, tá? A gente tem que só tomar um cuidado. Um dado público é público e não do público, né? Vamos dizer, eu, Sinara, participei do evento do Rotary, bateram foto, eu tô lá no site porque eu estava no jantar. Tá ótimo. Eu participei do evento, eu estava. Se eu não quisesse tirar fotos, eu me retiro, né? Mas, enfim. Aí, alguém vai lá, pega aquela minha foto que estava lá no clube e usa para uma situação que eu não autorizei. Não pode. O fato de a foto ser pública não dá direito para utilizar para outras situações, senão aquela. Ok. Eu não sei se a Alexia ainda está na sala. Eu vi que ela saiu, acho. Mas ela fez uma pergunta, um questionamento aqui que eu não tenho a resposta. Não sei se o governador Monteiro até pode ajudar. Ela pergunta se o Rotaract teria acesso a esse treinamento do Uniclube. Eu não sei se teria ou não. O treinamento, na verdade, boa noite a todos, não é do Uniclube, o treinamento é no My Rotary, né? Sim, o Rotaract e o Rotaract já tem acesso, sim, ao Learning Center, sim. Já está com acesso no... Sim. Então, tá bom. Eu vi que ela saiu da sala, eu acho que ela deixou isso aqui. Eu acho que o governador Monteiro também gostaria de falar sobre as mudanças no programa de intercâmbio. Por favor. Boa noite mais uma vez. Nós recebemos algumas instruções de Evanston em relação à proteção de dados e nós temos uma informação diferente em relação a fotos no que diz respeito a fotos de menores de idade. Então, quando a companheira Sinara fala que foto não tem problema, hoje, por exemplo, a próxima ficha de inscrição para os candidatos a intercâmbio de jovens vai ter que ter uma autorização dos pais para que a gente utilize a imagem dos filhos. Mas são menores, né?
Mas é porque é dado pessoal de menor, isso sim. Porque é dado. Isso se aplica não só ao intercâmbio de jovens, mas vai se aplicar a RILA, vai se aplicar a qualquer Interact. Nós não podemos usar fotos de menores de idade sem consentimento dos pais, em nenhuma circunstância. Isso é muito claro. Inclusive, a próxima ficha de inscrição para intercâmbio, as de RILA, terão que ter autorização dos pais para que se utilize essas imagens. Isso é bastante sério. E outra coisa que já existe, nesse curso que a companheira Sinara falou, um modelo pronto de norma de privacidade para clubes e para distritos. Ali você baixa um modelo que talvez seja muito interessante para os clubes Mas em relação ao intercâmbio de jovens, é mundial isso, nós agora temos que tomar cuidado com qualquer fotografia, com qualquer evento com jovens, né? Eu gostaria de fazer uma observação. Dados de adolescentes e crianças, eles também têm tratamento especial, não é dado sensível, mas é um dado que tem tratamento especial, e ele só pode ter tratamento mediante a autorização, o consentimento dos pais. Dados de crianças. O Rotary Internacional usa a idade até 16 anos, né, como criança e adolescente, porque cada legislação usa, por exemplo, criança no Brasil é até 12 anos, pelo ECA, né, e adolescente até 16. Então, mas nesse caso, sim, eu estava me referindo à foto da pessoa adulta, né, mas a foto de criança e adolescente é considerado dado pessoal de criança e adolescente, e aí entra na regra de consentimento, sim. Tem mais uma pergunta aqui, o André Luiz, que é do Florianópolis, sul da ilha, não sei se ele está na sala ainda. Ele diz o seguinte: ao tratar e usar dados de ex-associado registrados no cadastro do MyRotary para buscar reintegração ou fortalecimento do quadro associativo do EQA, estaremos incorrendo em crime ou penalidade? Não, aí é a questão do legítimo interesse. O associado já fez parte do clube, né? E então o Rotary ele tem o legítimo interesse em buscar novamente, né? Esse ex-rotariano. Observando que, a partir do momento que ele diz que não quer mais ser buscado, né? Que entra aí você não pode mais. Mas se não, eu não vejo problema, não. Tá? Você não pode usar para outros fins, né? Mas se for para reintegrá-lo, não tem problema. Eram essas as questões colocadas no chat. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum questionamento. Podia fazer ao vivo e a cores agora aqui. Alguém gostaria? Por favor. Bom. Eu gostaria de uma pergunta, por gentileza. Pois não, André, companheiro André, por favor, pode seguir. Sim. Eu estou membro da subcomissão da Polio, agora 2020 e 2021, e nós estamos com um robô da vacinação, o Zé Gotinha Digital. E seguimos os preceitos da legislação, justamente porque o objetivo é fazer o completo monitoramento de quem entra e usa a ferramenta. Então, a pessoa é obrigada a clicar no começar, existem os regramentos explicados para a pessoa, justamente para proteger. A minha pergunta é, considerando toda essa explicação belíssima que a doutora Sinara explicou, eu gostaria de saber, companheira, que outras reflexões e ponderações no uso das ferramentas digitais que nós utilizamos, e vamos utilizar muito mais, todos nós estamos aprendendo a usar esse mundo novo, que outras recomendações a senhora poderia recomendar para que nós, nos clubes e no próprio distrito, cuidemos para que não possamos incorrer em penalidades ou crimes? Boa noite, companheiro André. Eu acessei o robô
da polio, muito interessante realmente, né? E eu já tinha até conversado com o governador sobre esse assunto, porque tem um monitoramento, isso não é vedado, pode haver esse monitoramento, até porque para saber quantas pessoas acessaram, as perguntas que são mais feitas e tal. O que acontece é que nesse tipo de situação, né, desses robô digital, você tem que tomar o cuidado que vai sair uma lista lá, vai sair um controle das pessoas que acessam, quantas vezes acessam, as perguntas que fazem, mas essa lista não pode ser compartilhada com todas as pessoas, né? Você não pode pegar aquela lista de pessoas e distribuir para todos os rotarianos e dizer, olha, nós temos essas pessoas. Não, aquele grupo que vai trabalhar, que vai acompanhar, ela vai ter acesso a essas informações e ali vai ficar. E, apesar de ter o nome das pessoas, aquela informação, ela deve ser tratada como se fossem anônimos, porque isso não pode gerar outras situações não autorizadas pelo usuário, né? Quanto à informação para todos os companheiros, para todos os clubes, aí sim você coloca a informação de forma métrica, né? Olha, esse robô teve 1000 acessos em tantos dias, tantas pessoas perguntaram sobre isso, a faixa etária das pessoas, né? Numa situação, eu estou usando como exemplo o robô da polio, mas poderia ser outra situação. Você usa métrica sem usar dados pessoais, né? Você transforma aquelas informações pessoais em métrica, né? Quantas pessoas acessaram, qual a informação que acessou, qual o interesse. E aí você toma cuidado, primeiro, para que aqueles dados utilizados naquele sistema específico seja utilizado unicamente para aquilo, né? Para que, por exemplo, não vire uma lista que você compartilhe com outra situação, sem o conhecimento do usuário, e também que não se compartilhe esses dados além daquelas pessoas que é estritamente necessário para a avaliação correta da ferramenta. Então, vai ter um grupo menor que vai avaliar a ferramenta e vai dizer, olha, interessante, são essas pessoas e tal. Mas, para o grande grupo, ela deve ser repassada apenas como métrica, né? Sem vincular dados pessoais. Governador, oi. Só um momentinho. Tinha um questionamento aqui, vai na sequência, vai. O companheiro Jader pediu aqui para o uso da palavra, por favor. O companheiro Jader está na sala? Sim. Boa noite, companheiros. Primeiro, parabenizar a colega Sinara pela brilhante apresentação, fantástico tema, assim, de fato instigante. Mas, assim, eu venho, assim, de uma formação filosófica, sociológica e jurídica, assim, das antigas, né? E creio que deve ter outros jurássicos aqui. Todos nós devemos, assim, ser tratados de acordo com as nossas próprias diferenças. No momento que tu nivela todo mundo na igualdade, tu vai injustiçar alguém. Essa lei é muito bem-vinda, extremamente bem-vinda. E eu acredito que ela tem por escopo maior botar ordem nessa avalanche de invasão da privacidade de todos nós, nessa invasão cotidiana de pessoas que se aposentam, nem bem saem da Previdência, já tem alguém ligando. E, lógico, nós temos que ter todo cuidado com dados de todo mundo, né? Do nosso clube, de nossos clientes, de nossos amigos. Mas, assim, nós não podemos entrar numa neura que, de repente, o mesmo tratamento jurídico para um clube de Rotary, um clube que presta um serviço extremamente voluntário e social, é o mesmo que vão prestar para o Google, para o Facebook, para o Uber, enfim. Não estou dizendo que a gente deve, me permite falar assim, doutora Sinara, que a gente vai perder a estribeira e achar que a gente pode fazer tudo. Não. E a minha fala é no sentido de despertar, talvez, o debate. Mas não que nós não devemos nos cuidar. Mas essa lei não vem assim, para cercear de forma alguma
atuação enquanto rotarianos, enquanto pessoas preocupadas em fazer um bem maior, dados, sigilos, detalhes de pessoas, a gente nunca, como rotarianos, eu acredito que fomos evasivos e tornamos isso público, mas temos que ter o cuidado, obviamente, sempre o cuidado. Mas a minha fala é no sentido de suscitar o debate, e de não achar que isso vem assim para nivelar todo mundo por baixo. Nós temos que ter cuidado e ter essa lei como algo assim que vem tarde, óbvio, como a doutora falou, vem muito tarde. A gente é inundado todo santo dia por ligações de companhias telefônicas, de cartões, no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais. Tu comprar hoje um livro, a partir de 5 minutos depois, tu recebe assim a propaganda do mundo todo sobre aquele livro que tu leu. Então, é nesse sentido, assim, só para instigar o debate. Parabéns, Sinara, fico muito contente. Você não precisa nem comprar. Você entrou no site e já sabe onde é que você está, o que você está procurando, e é uma avalanche de coisas. Eu vou dizer para você... Só um pouquinho, doutora Noldin. Esses dias eu estava com a minha filha lá no meu escritório e estávamos olhando, assim, umas cadeiras para comprar para o escritório, né? Mas eu não sei se a minha filha pesquisou, mas em poucos minutos eu comecei a receber propaganda de cadeiras. Daí ela falou, pai, eles estão lendo a nossa mente. Eu não sei se chega nesse ponto, né? Enfim, o cuidado todo é pouco. Mas eu vou te dizer, se vocês estavam conversando com o celular perto sobre cadeira, é o celular que ouviu e manda propaganda. Isso também já acontece. Então, eu concordo muito com o companheiro. Realmente, eu acho que a lei não veio para nivelar por baixo, né? E por isso que eu falei, falta regulamentação. E eu também acho o seguinte, não precisa pânico, né? A gente não precisa achar, agora eu não posso fazer nada, não. Se você tem... O que acontece? A lei não veio nivelar por baixo em obrigação, mas ela nivela todo mundo em direitos, né? Então, se eu sou grande ou sou pequeno e eu causo um dano, um risco ao titular de dados, eu vou responder da mesma forma, né? Agora, vai depender de por que eu causei esse dano, como aconteceu, tudo isso é avaliado, né? Então, obviamente que um Rotary, ele não tem o mesmo impacto da lei de uma grande organização que vive de dados pessoais, inclusive de má utilização dos dados pessoais, né? Então, e a gente já tem, só que nós precisamos efetivamente, claro, como o próprio companheiro falou, ter os cuidados adequados, nos acostumar com essa cultura, né? A partir do momento que a gente pensa que eu sou um titular, eu quero ter os meus dados protegidos, eu consigo me colocar na organização pensando no titular, né? Ok, dessa forma eu vou pedir menos e vou pedir mais, eu vou cuidar disso ou daquilo, para que eu respeite a lei e principalmente o direito do titular. Bom, antes de finalizar, nós temos mais duas questões. Uma primeiro do governador De Face, e depois nós temos uma questão aqui do companheiro Jaci, nosso tesoureiro. O governador De Face, por favor. Ok, obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar a companheira Sinara pela brilhante introdução que nos faz a respeito dessa novidade que surge para a gente, né? Teremos muito pela frente ainda que tratar sobre esse assunto, mas foi maravilhoso ouvi-la e esse lançamento da sementinha para que nós no Rotary comecemos a pensar melhor em alguns assuntos que andam por aí. E eu me lembrei, o companheiro Noldin colocou sobre o guia distrital, é uma tradição de muitos anos, né? O guia. Tenho a impressão que deve ser mantido, tentar mantê-lo, quem sabe pegar uma autorização dos associados do clube de que permitam publicar aqueles dados que a gente costuma publicar. Quem não permitir, logicamente, não colocaria, nem o nome, enfim, de acordo com a doutora colocou agora há pouco das restrições. E outro detalhe que me chama a atenção é do Zé Gotinha. O companheiro André deve estar nos ouvindo ainda, um trabalho maravilhoso que estão fazendo com ele. E uma coisa que me chama a atenção, e essa lei vem para nos mostrar, o Zé Gotinha permite a vocês, que estão comandando ele, saberem quem entrou
aonde foi, lá dentro desse programa, né? E isso tem que ser lembrado que não pode ser usado de espécie alguma, em função da lei, até da ética, para chegar num clube e dizer, olha, você do clube tal, vocês não entraram no Zé Gotinha. Olha, você é o presidente da comissão da Fundação Rotária de Face, e você não entrou. Como é que você fez isso? Então, acho que essa cobrança, em virtude desses dados que vocês terão com o Zé Gotinha, tem que ser cuidadosamente examinado para não melindrar, não só em função da lei, mas até para não deixar pessoas sensibilizadas. Eu já ouvi a semana num comentário de WhatsApp dizendo, olha, eu estou sabendo que vocês não foram, que você não está divulgando os negotinhos. Então, esse tipo de coisa é que não pode, com as informações, né, que são sigilosas. Isso que está me lembrando a respeito. Só isso. Obrigado. Parabéns, companheira Sinara. Obrigada. Importante observação. Obrigado, governador de Face. Pero já sei que é fazer... Aí, só uma observação, é a utilização de dados pessoais, ainda aqueles que não estejam, né? Porque se não está lá, é uma informação sobre a pessoa usada para discriminar. Uhum, perfeito. Jaci, quer comentar ao vivo e a cores aí, por favor? Vou aproveitar bem rapidinho. Boa noite a todos vocês. Parabéns, Sinara. Parabéns a todos pelas boas perguntas. Sinara, responde aqui para a gente, para nós que temos os nossos clubes, nós temos os nossos dados nos sites, por exemplo. E se ocorrer uma invasão desses dados e esses dados são capturados? Como é que a gente é tratado nessa questão da lei de proteção de dados? Então, os clubes, eles precisam ter um sistema de segurança nesses sites, né? Então, isso é muito importante observar. É óbvio que a gente não precisa ter um mega master sistema de segurança, mas de alguma forma tem que ser seguro, tem que ter alguma forma de bloquear esses acessos. Nunca se estará 100% seguro. Nenhuma instituição está. O Nubank, com toda a segurança deles, teve dados vazados há pouco tempo, né? Que é uma grande instituição cheia de normas e de sistemas de segurança. Então, 100% nós nunca vamos estar. Mas nós temos que demonstrar que foi feito alguma coisa para segurar, né? Então, assim, se eu crio um site, eu não tenho um sistema de segurança mínimo, eu não tenho nenhuma forma de que qualquer pessoa entra lá e tem acesso, eu deixei acontecer. Agora, se eu tomei os mínimos cuidados dentro da proporção da importância da informação, e ainda assim teve um hacker que foi lá, roubou os dados ou destruiu o meu banco de dados, eu tenho como mostrar, olha, apesar de todos os meus cuidados, a invasão estava além da possibilidade de cuidados, né? Isso também é muito importante, porque quando a lei prevê isso, né? Quando acontecer um incidente e houver uma penalidade, alguma coisa nesse sentido da autoridade, ou mesmo do titular, que ele busca os seus direitos, a forma como a empresa tratou, a empresa ou a organização, no caso a entidade, se resguardou de segurança antes do incidente e após o incidente, vai ser muito importante para também mensurar multas, né? Então, se você tomou todos os cuidados, mas ainda assim houve um problema, então você já tem uma culpa menor, né? Se depois de acontecido você procurou de alguma forma resolver a situação, você informou os envolvidos, você tomou providências o quanto antes, isso também conta pontos para amenizar a situação, tá? O que não pode é não fazer nada. Isso não pode. 100% nunca ninguém vai estar seguro mesmo, né? Mas pelo menos a gente tenta não acontecer isso. Né? Muito obrigado. Nós estamos agora 20 horas e 58 minutos, quase 2 horas que estamos aqui ligados, uns que já entraram antes, né? Então, nós queremos inicialmente agradecer a companheira Sinara pela excelente contribuição e temos certeza que você vai continuar à disposição para os clubes, os companheiros que tiverem questionamentos e possivelmente você será demandada também para fazer essa apresentação, quem sabe em algumas reuniões dos clubes,
até porque hoje, como sexta-feira, muita gente já sextou, então vão ter demanda em outros horários. Então, muito obrigado pela sua contribuição para o Rotary e para o Distrito 4.652. Obrigado a todos vocês que dedicaram esse tempo, essas 2 horas aqui de mais aprendizado, de mais conhecimento, para que a gente possa também compartilhar nos nossos clubes, com os nossos no Rotary, esse tipo de informação em termos desse cuidado. Eu sou de acordo com o que disse o companheiro Jader, né? Não vamos fazer disso uma neura e achar que agora não podemos fazer mais nada, que tudo, entendeu? Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos sendo voluntários, sendo felizes, assim, e tendo os cuidados necessários, com certeza, tá bom? Agradecemos a todos, tenham um excelente final de semana, fiquem bem, uma boa noite a todos. Companheiro Jaci, então, pode interromper a gravação, e esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, naturalmente, que todos vão concordar que apareçam as imagens, e a companheira Sinara também a sua apresentação lá no YouTube, tá bom? Sim. Forte abraço a todos. Obrigada, fico à disposição. Tá bem. Forte abraço a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite.